Eu te adoto se você curar meus filhos, disse o milionário rindo do menino de rua. O menino apenas tocou as pernas de seus filhos e mudou o destino deles para sempre. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Miguel acordou no banco da Praça Mauá, onde tinha dormido na noite anterior. O sol começava a aparecer no horizonte e o frio da madrugada ainda grudava na pele. Ele tinha 7 anos, mas parecia menor por causa da magreza. A roupa estava suja e rasgada em alguns pontos. Não se lembrava direito de quando tinha começado a viver daquele jeito. Talvez sempre tivesse sido assim. Levantou-se devagar e caminhou até uma torneira pública que ficava ali perto. Lavou o rosto e bebeu um pouco de água. Tinha fome, como sempre, mas não se desesperava. Algo dentro dele dizia que o dia ia trazer o que fosse necessário. Miguel conversava com Deus o tempo todo como se fosse alguém do lado. Não sabia rezar direito, não conhecia orações decoradas, mas falava do jeito que sabia. Bom dia. Obrigado por mais um dia. Preciso de comida hoje, se puder mandar, disse baixinho enquanto secava o rosto com a própria camisa. As ruas começavam a encher de gente. Carros passavam voando, buzinas tocavam, gente corria para o trabalho. Miguel andava no meio deles, invisível para a maioria. Às vezes alguém desviava dele com nojo, outras vezes simplesmente fingiam que ele não existia. Ele não ligava. Tinha uma certeza estranha de que estava protegido, de que tinha um propósito para a vida dele, mesmo sem entender qual era. Do outro lado da cidade, Renato Almeida acordou no quarto luxuoso da mansão em São Conrado. O despertador nem tinha tocado ainda, mas ele nunca conseguia dormir direito. Levantou, vestiu o roupão e foi para o banheiro. Olhou no espelho e viu um homem de 40 e poucos anos com fios grisalhos aparecendo nas têmporas. Os olhos pareciam cansados, vazios. Desceu as escadas e encontrou a casa silenciosa. Márcia, a esposa, provavelmente ainda estava dormindo por causa dos remédios que tomava toda a noite. Lucas e Laura deviam estar acordando naquele momento, começando mais um dia dependendo de muletas para se locomover. Renato sentiu aquele peso familiar no peito, aquele aperto que aparecia toda vez que pensava no acidente. 3 anos atrás, ele estava dirigindo com as crianças no banco de trás, discutindo no telefone sobre um negócio importante, puto da vida, acelerando mais do que devia. Não viu o caminhão que furou o sinal. O impacto foi violento. Renato saiu ileso, protegido pelo airbag, mas Lucas e Laura, sentados atrás, levaram a pior. Os médicos disseram que tiveram sorte de sobreviver, mas os nervos das pernas ficaram destruídos. Desde então, Renato gastou fortunas tentando reverter o diagnóstico. Levou os gêmeos para os melhores especialistas do mundo, testou tratamentos experimentais, jogou milhões em pesquisas. Nada funcionou. O veredito era sempre o mesmo: dano irreversível. As crianças nunca mais iam andar direito. Márcia não aguentou a culpa que Renato carregava e que ele nunca admitiu em voz alta. Ela também se culpava por ter deixado ele dirigir naquele dia, sabendo como ficava quando estava nervoso com o trabalho. A depressão comeu ela viva. Os remédios viraram a única forma de aguentar a realidade. O casamento esfriou até virar só uma convivência de fachada. Seu Zé chegou pontualmente às 8 da manhã para buscar Renato. Era o motorista da família há mais de 10 anos, um homem de 50 anos, cabelo grisalho, sempre educado e discreto. Tinha uma fé inabalável em Deus, ia na igreja 3 vezes por semana e carregava sempre uma biblinha no bolso. "Bom dia, seu Renato", cumprimentou quando o patrão entrou no carro. "Bom dia, seu Zé. Vamos direto para o escritório." O trânsito estava pesado, como sempre. Renato mexia no celular, respondendo mensagem, ignorando o mundo lá fora. Seu Zé dirigia em silêncio, respeitando o humor do patrão.
Pararam num sinal vermelho perto do centro. Foi quando Miguel apareceu. O menino se aproximou do vidro do lado de Renato, batendo de leve. Tinha as mãos sujas, os pés descalços, mas os olhos brilhavam com uma luz diferente. Renato fez um gesto de não com a mão, irritado, sem nem olhar direito para ele. Miguel insistiu, agora batendo no vidro do motorista. Seu Zé abriu a janela. — O que você precisa, filhote? — Tô com fome. Tem alguma coisa para comer? Seu Zé olhou para o banco do lado, onde tinha colocado um pão de queijo com presunto que a esposa tinha feito para o almoço dele. Sem pensar duas vezes, pegou o embrulho e entregou para o menino. — Toma, filhote. Deus te abençoe. Miguel pegou o pão de queijo com as duas mãos, agradeceu com um sorriso e aí olhou direto para Renato através do vidro. Seus olhos encontraram os olhos do empresário e algo estranho rolou. Renato sentiu um arrepio, uma sensação de que aquele menino conseguia ver, através dele, enxergar coisas que ninguém mais via. — Seus filhos vão ficar bem, disse Miguel, a voz baixa, mas clara o suficiente para Renato ouvir através do vidro fechado. Renato franziu a testa, confuso e puto. Como aquele moleque sabia dos filhos dele? Será que o seu Zé tinha falado alguma coisa? — Anda logo, seu Zé. O sinal já abriu, ordenou rispidamente. O motorista obedeceu e o carro seguiu. Renato olhou pelo retrovisor e viu Miguel parado na calçada acenando. Aquilo o incomodou pra caralho. — Você falou pro aquele menino sobre o Lucas e a Laura? Perguntou já acusando. — Não, seu Renato. Nunca falo da família com ninguém. O senhor sabe disso. Então, como ele sabia que eu tenho filhos? Seu Zé pensou um segundo. — Às vezes Deus fala através das crianças, seu Renato, principalmente as mais puras. Renato bufou. — Não começa com essas histórias, seu Zé. Aquele moleque deve ter me visto em alguma reportagem ou foto de revista. Só isso. Mas mesmo assim, não conseguiu tirar o menino da cabeça o dia inteiro. Aqueles olhos, aquele sorriso tranquilo, aquela frase, como ele podia ter dito aquilo com tanta certeza? Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a rolar. Renato jurava que via Miguel em tudo quanto era lugar. Uma vez, quando saiu de um restaurante chique no Leblon, depois de um almoço de negócios, viu o menino do outro lado da rua olhando para ele. Outra vez, quando voltava para casa à noite, passou pela Praça do Lido, em Copacabana, e lá estava ele dormindo num banco. E de novo, numa manhã de sábado, quando levou os gêmeos para consulta no Hospital Samaritano, Miguel estava sentado na calçada em frente. — Tô sendo seguido, disse Renato pro seu Zé, já puto com a situação. Aquele menino tá em todo canto. Talvez ele só more nas ruas, por aqui, seu Renato. Não acho que tá te seguindo de propósito. Claro que tá. Deve estar planejando algum golpe. Esses meninos de rua são espertos pra caramba, sabem identificar gente com grana. Seu Zé balançou a cabeça. — Com todo respeito, patrão, mas aquele menino não tem cara de quem tá planejando nada. Ele só parece uma criança perdida que precisa de ajuda. Você é ingênuo demais, seu Zé. Todo mundo quer alguma coisa nessa vida. Ninguém faz nada sem interesse. Que o senhor realmente acredita nisso? Renato não respondeu, mas a pergunta ficou martelando na cabeça dele. Em casa, as coisas não iam melhor. Márcia passava os dias trancada no quarto, saindo só para as refeições, sempre com aquele olhar perdido de quem estava chapada de remédio. Lucas e Laura tentavam manter uma rotina normal, estudavam com professores particulares, faziam físio, mas a tristeza era visível. Eles tinham 10 anos e mal lembravam como era correr, pular, brincar como criança normal. Helena, a irmã mais nova de Renato, visitava a casa direto. Tinha 35 anos, era divorciada e trabalhava numa das empresas da família, mas sempre achou que merecia mais. Tinha inveja do irmão desde pequena, quando ele herdou a maior parte dos negócios do pai. Agora, com os problemas que ele enfrentava, ela via uma brecha. — Você não tá bem, Renato, disse ela durante um jantar em família. —
Tá tomando decisões erradas nos negócios, afastando investidores, perdendo contratos importantes. Tô fazendo o que precisa ser feito, respondeu ele seco. Não, você está afundando a empresa por causa dos seus problemas pessoais. Talvez seja a hora de você tirar uma licença, descansar um pouco. Eu posso assumir temporariamente, só até você se recuperar. Renato olhou para a irmã com desconfiança. Conhecia a Helena bem demais para saber que se ela assumisse o controle, nunca mais devolvia. Não vai rolar. Eu tô bem e a empresa também tá. Helena sorriu, mas era um sorriso falso pra caralho. Se você diz, mas saiba que eu tô aqui se precisar de mim. Depois que ela foi embora, Márcia comentou: ela quer tomar tudo. Você sabe disso, né? Eu sei, mas não vou dar essa chance para ela. 2 semanas depois do primeiro encontro com Miguel, a família Almeida organizou uma festa beneficente na mansão. Era um evento anual que Renato mantinha mais por obrigação social do que por querer ajudar alguém de verdade. Dezenas de gente rica circulavam pelos jardins e salões, bebendo vinho caro e fingindo que ligavam para causas sociais. Renato estava bêbado, coisa que vinha acontecendo direto. Circulava entre os convidados com um sorriso falso na cara, cumprimentando gente que ele não suportava. Márcia estava do lado, mas era como se não tivesse ali, perdida nos próprios pensamentos. No portão da mansão, um grupo de pedintes se aglomerava, como sempre acontecia nessas festas. Sabiam que ia sobrar comida, talvez uns trocados. Helena, que ajudava a organizar o evento, foi até lá para dispersar a galera. Saiam daqui, seus sem vergonha. Isso é propriedade privada, gritava, enxotando com gestos agressivos. Foi quando viu Miguel no meio deles. O menino não se intimidou, continuou parado ali, olhando para ela com aquela mesma calma que irritava pra caralho. Você de novo, seu pivete atrevido, sai já daqui antes que eu chame a segurança. Mas naquele momento, Laura, a filha gêmea de Renato, estava passando perto do portão com as muletas. Ouviu o grito da tia e se aproximou curiosa. Lucas vinha logo atrás. Quem é esse menino, tia Helena? Perguntou Laura. Ninguém, querida. Só um menino de rua querendo esmola. Voltam para a festa. Mas Laura olhou para Miguel e sentiu algo diferente. Ele sorriu para ela e ela sorriu de volta. Qual é o seu nome? Perguntou a menina. Miguel. Eu sou Laura e esse é meu irmão Lucas. Prazer em conhecer vocês. Helena tentou intervir, mas Lucas já estava na conversa. Você mora na rua? Moro sim. Durmo em praças, em porta de loja, onde dá. Isso deve ser muito difícil, disse Laura com preocupação de verdade. Miguel deu de ombros. Às vezes é, mas Deus sempre cuida de mim. Nunca me falta o necessário. Helena revirou os olhos. Olha só, até fala bonito para enganar a gente. Vamos embora, crianças. Esse menino não é boa companhia. Mas naquele momento, Renato apareceu cambaleando um pouco por causa da bebida. Tinha visto o tumulto no portão e foi ver o que estava rolando. Quando viu Miguel, parou na hora. Você, disse, apontando o dedo para o menino. Eu conheço você. Você é aquele moleque que fica me seguindo. Miguel não disse nada, só olhou para ele com aquela calma irritante. Renato, bêbado e com a língua solta, decidiu fazer uma piada na frente de todo mundo. Chamou uns convidados para perto, querendo plateia. Vem cá, menino, entra aqui. Miguel entrou pelos portões e caminhou até Renato. Uns convidados já estavam se aproximando, curiosos com a cena louca. Você vive na rua, né? Perguntou Renato, com a voz arrastada. Vivo. E deve querer muito ter uma casa, comida todo dia, uma cama de verdade, né? Miguel não respondeu na hora, só continuou olhando para ele. Aí disse, seria bom, mas não é por isso que eu tô aqui. Ah, não? Então por que tá aqui? Eu não sei explicar, só sei que precisava estar. Renato deu uma risada alta. E uns convidados riram junto, sem entender porra nenhuma do que estava acontecendo. Helena observava tudo
com um sorriso maldoso nos lábios, já imaginando como ia usar aquela situação contra o irmão depois. Sabe de uma coisa? Disse Renato, erguendo a voz para todo mundo ouvir. Vou fazer uma proposta para você. Uma proposta que você não pode recusar. Seu Zé, que estava por perto, sentiu um aperto no peito. Conhecia o patrão bem demais para saber que nada de bom ia sair dali. Se você curar meus filhos, eu te adoto, anunciou Renato, abrindo os braços todo teatral. Isso mesmo, você entra para a família Almeida com tudo pago, a melhor escola, roupa, comida, tudo, mas só se você fizer meus filhos voltarem a andar, sem essas muletas. O silêncio caiu no meio dos convidados. Uns riram nervosos, outros ficaram sem graça, sem saber o que fazer. Helena gargalhou alto. Isso é ótimo, Renato. Você tá bêbado, mas essa foi boa, disse ela zoando. Vamos, menino, aceita logo. Nunca mais vai ter uma chance dessas na vida. Aproveita que meu irmão tá fora de si. Márcia, que estava mais longe, ouviu tudo e sentiu uma vergonha danada tomar conta dela. Lágrimas começaram a brotar nos olhos. Como o Renato podia fazer aquilo? Usar o sofrimento dos próprios filhos como piada? Lucas e Laura também estavam ali ouvindo tudo. Ficaram quietinhos, sem saber o que sentir. Já estavam acostumados com a frieza do pai, mas aquilo era novo. Miguel, porém, ficou na dele. Olhou para Lucas e Laura, depois para Renato. Posso tentar? Perguntou simplesmente. Renato piscou, surpreso com a resposta. Esperava que o menino ficasse sem graça ou saísse correndo, mas ali estava ele, topando o desafio como se fosse a coisa mais normal do mundo. Pode, claro, disse Renato ainda zoando. Vamos ver o que esse pequeno milagreiro sabe fazer. Miguel andou até Lucas e Laura, ajoelhou na frente deles, ficando na altura dos dois. Olhou nos olhos de cada um, e eles sentiram uma coisa estranha, como se aquele menino conseguisse ver direto na alma deles. Vocês acreditam que podem ficar bem? Perguntou Miguel baixinho. Laura olhou para o irmão, depois para Miguel e balançou a cabeça que sim. Eu quero acreditar. Eu também, disse Lucas. Miguel sorriu. Então, vamos tentar. Ele colocou as mãos nas pernas de Laura primeiro, depois nas de Lucas. Fechou os olhos e sussurrou algo que ninguém mais ouviu. Não eram palavras decoradas, não era reza de igreja, era só uma conversa do jeito dele, pedindo ajuda pro amigo invisível com quem sempre falava. O salão ficou num silêncio total, todo mundo olhando. Uns com curiosidade, outros com deboche, a maioria esperando nada acontecer para poder rir depois. Por uns segundos, nada rolou. Aí Laura sentiu algo. Um formigamento começou nas pontas dos pés e foi subindo, subindo, percorrendo as pernas inteiras. Era como se milhares de agulhinhas estivessem cutucando a pele por dentro. Lucas sentiu a mesma coisa na hora. Tá acontecendo alguma coisa, murmurou Laura, os olhos arregalados. Comigo também, disse Lucas, a voz tremendo. O formigamento ficou mais forte, virou calor. Depois, algo mais, algo que eles não sabiam explicar. Era como se as pernas estivessem acordando depois de um sono danado. Laura largou as muletas. Elas caíram no chão com um barulho seco que ecoou no salão quieto. Todo mundo prendeu o fôlego. A menina deu um passo, só um hesitante, com medo de cair, mas não caiu. A perna aguentou o peso, aí deu outro passo e outro. Lucas fez o mesmo. Soltou as muletas, testou o equilíbrio e começou a andar devagar no começo, como quem está reaprendendo algo que esqueceu, mas com cada passo ficava mais firme, mais confiante. De repente, Laura começou a correr. Não conseguiu se segurar. A emoção era grande demais. Correu até Lucas e abraçou ele com força, e os dois caíram no chão, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu tô andando, Lucas! Eu tô andando! Gritava Laura, a voz misturada com soluços. Eu também não tô sentindo dor, não tô sentindo nada errado. É como antes do acidente.
Márcia soltou um grito e correu para os filhos, se jogando no chão do lado deles, abraçando com desespero, chorando pra caramba. Meus bebês, não acredito! Não acredito! Seu Zé caiu de joelhos ali mesmo, de mãos postas, lágrimas escorrendo pela cara. Obrigado, Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Renato estava paralisado, completamente imóvel, olhando para a cena, sem conseguir processar o que estava vendo. Aquilo não podia estar acontecendo. Era impossível. Os melhores médicos do mundo tinham dito que era impossível. Helena estava branca, a boca aberta, sem conseguir falar. Os convidados começaram a se mexer, uns se aproximando, outros se afastando, todo mundo falando ao mesmo tempo, criando um zum-zum-zum danado. Isso é um truque! Gritou Helena, recuperando a voz. Vocês viram? Isso foi armado. Esse menino é um charlatão e o Renato tá metido nisso. Mas a voz dela foi abafada pelos gritos de alegria e espanto dos outros. Uns convidados eram médicos e se aproximaram de Lucas e Laura, pedindo para examinar. Eu sou ortopedista, disse um homem de cabelo branco, Dr. Carvalho, que acompanhava o caso dos gêmeos desde o acidente. Deixa eu ver. Ele examinou as pernas de Laura, testou os reflexos, a força muscular, a sensibilidade. Depois fez o mesmo com Lucas. A expressão dele mudou de ceticismo para perplexidade. Não tem explicação médica para isso, disse ele, a voz tremendo. Os nervos estavam destruídos. Eu vi os exames, mas agora tá tudo funcionando. É impossível, mas está acontecendo. Outro médico, um neurologista chamado Dr. Prado, também examinou as crianças. É verdade, não consigo explicar. Os nervos se regeneraram completamente, algo que não rola em casos assim. Isso é extraordinário. Renato finalmente se mexeu. Andou devagar até Miguel, que ficava no mesmo lugar, olhando tudo com aquela serenidade que irritava. O que você fez? Perguntou Renato, a voz baixa, quase sumindo. Eu não fiz nada, só pedi ajuda. Para quem? Miguel apontou para cima. Para ele. Renato olhou para onde o menino apontava. Depois, olhou de volta para ele. A cabeça doía, o mundo girava, e não era só por causa da bebida. Tudo no que acreditava, tudo o que achava que sabia sobre o mundo, estava sendo questionado ali. Você disse que ia me adotar se eu curasse seus filhos, disse Miguel na calma. Ainda vai cumprir? Renato sentiu todo mundo olhando para ele, esperando a resposta. Helena estava nervosa, percebendo que algo estava saindo do controle. Márcia olhava para o marido com uma cara suplicante, implorando em silêncio para ele fazer a coisa certa. Lucas e Laura observavam cheios de esperança. Eu cumpro minhas promessas, disse Renato, mesmo que algo dentro dele gritasse para recuar, para achar um jeito de escapar daquilo. Vou iniciar o processo de adoção. Helena explodiu. Você enlouqueceu de vez. Não pode adotar um menino de rua, assim do nada. Isso vai arruinar sua reputação, arruinar os negócios. Não me importo, respondeu Renato, se surpreendendo com a firmeza na voz. Você vai se arrepender disso, ameaçou Helena, os olhos estreitos. Vou provar que você não está em condições de tomar decisões. Vou conseguir que um juiz te declare incapaz. Tenta. Vamos ver quem vai se arrepender no final. Helena saiu da festa puta da vida, batendo a porta do carro com força ao ir embora. Uns convidados foram atrás, desconfortáveis com toda a situação, mas muitos ficaram querendo ver como aquilo ia terminar, querendo entender o que tinha rolado. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, a família Almeida se reuniu na sala. Lucas e Laura não largavam Miguel, segurando as mãos dele, se recusando a deixar ele ir embora. Márcia preparou comida para o menino que comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse a melhor refeição do mundo. Você vai ficar aqui hoje? Disse Márcia carinhosa. Não pode voltar para a rua. Vamos preparar um quarto para você. Miguel agradeceu com um sorriso. Renato observava tudo de longe,
ainda tentando processar os eventos do dia. Seu Zé tinha ficado também ajudando a cuidar do menino, sentindo que a presença dele era necessária. Seu Renato, disse o motorista. O senhor viu o que eu vi? Vi, mas não sei o que vi. Foi um milagre. Não acredito em milagres, seu Zé. Então, como explica o que aconteceu? Renato não tinha resposta. Subiu para o quarto sem dizer mais nada. Trancou-se lá e ficou olhando pela janela por horas, vendo a noite avançar, tentando botar ordem nos pensamentos. Nos dias seguintes, a notícia do que rolou na festa se espalhou. Uns veículos de comunicação tentaram falar sobre o assunto, mas Renato usou a influência dele para abafar a história o máximo possível. Não queria transformar a família em circo. Os médicos que viram assinaram termos de confidencialidade com pagamentos gordos, mas os boatos existiam, circulavam na alta sociedade, ganhavam vida própria. Uns diziam que Renato Almeida tinha pirado e estava sendo manipulado por um menino de rua. Outros diziam que tudo não passava de uma farsa elaborada, que as crianças nunca tinham estado doentes de verdade. E tinha aqueles poucos que acreditavam ter visto algo realmente fora da curva. Helena não ficou quieta. Começou uma campanha discreta para minar a reputação do irmão. Falava com outros acionistas da empresa, plantava dúvidas, sugeria que Renato não estava mais apto para liderar os negócios. Ele adotou um menino de rua do nada, dizia ela para quem quisesse ouvir. Tá tomando decisões malucas, baseadas em superstição. A empresa está em risco. Uns acreditaram nela. Fernando Moraes, um dos vice-presidentes da empresa e aliado de longa data de Helena, começou a criar problemas internos. Aprovava projetos ruins, recusava bons negócios, tudo para fazer parecer que Renato estava perdendo o controle. Enquanto isso, em casa, uma transformação rolava. Miguel se adaptou à vida na mansão com uma naturalidade que surpreendia todo mundo. Não se deslumbrou com o luxo, não ficou ganancioso ou exigente. Continuava sendo o mesmo menino humilde, agradecendo por tudo, tratando todo mundo com gentileza. Lucas e Laura estavam radiantes, corriam pela casa, brincavam no jardim, faziam tudo o que tinham sido privados de fazer por 3 anos. E Miguel sempre estava com eles, participando das brincadeiras, rindo junto, sendo o irmão que nunca tinham tido. Márcia mudou completamente, parou de tomar os remédios controlados, começou a sorrir de novo, a se interessar pela vida. Passava horas conversando com Miguel, fascinada pela simplicidade e pela fé do menino. Como você consegue acreditar em Deus mesmo vivendo na rua? Passando fome, sem ter nada? Perguntou ela certa vez. Miguel pensou um segundo, porque ele nunca me deixou sozinho. Eu sempre soube que estava sendo cuidado, mesmo quando as coisas eram difíceis. Olha onde eu tô agora. Ele tinha um plano o tempo todo. Lágrimas escorreram pela cara de Márcia. Você é um presente, Miguel. Um verdadeiro presente. Renato observava essas mudanças, com sentimentos misturados. Parte dele ficava feliz em ver a família se reconectando, ver os filhos felizes, ver a esposa recuperada. Mas outra parte resistia, se recusava a aceitar que um menino de 7 anos pudesse ter causado tudo aquilo. Se recusava a aceitar que tinha coisas além da compreensão e controle dele. No trabalho, os problemas começaram a se empilhar. Contratos importantes caíram, investidores se retiraram, funcionários-chave pediram demissão. Renato percebia a mão de Helena por trás de tudo, mas não conseguia provar. Ela está destruindo tudo que construímos, disse Renato para o seu Zé durante uma viagem para o escritório. O senhor precisa agir antes que seja tarde demais. Estou tentando, mas ela tem aliados poderosos. Fernando Moraes, por exemplo, ele está com ela. E o senhor tem aliados também, patrão. Tem gente leal que trabalha com o senhor há anos. Renato assentiu, pensativo. Precisava começar a contra-atacar, mas estava cansado, mentalmente exausto.
Os eventos das últimas semanas tinham abalado ele mais do que queria admitir. Em casa, Miguel enfrentava os próprios desafios. A família Almeida frequentava eventos sociais, jantares, clubes exclusivos, e em muitos desses lugares, Miguel era tratado com um desprezo velado ou aberto. Num jantar na casa de um empresário importante no Leblon, uma mulher cheia de joia olhou para Miguel com um nojo mal disfarçado. "É verdade que você adotou um menino da rua, Renato?" perguntou ela, o tom todo metido. "É verdade. Que corajoso ou imprudente, dependendo do ponto de vista. Ele é meu filho agora e espero que todo mundo o trate como tal." A mulher deu um risinho. "Claro, claro, mas você sabe como as pessoas são. Tem tanta diferença, né? De background, de educação, de tudo." Miguel estava sentado do lado de Lucas e Laura. Ouvindo tudo, os gêmeos ficaram vermelhos de raiva. "Miguel é nosso irmão", disse Laura, alto o suficiente para todo mundo ouvir. "E ele é melhor que qualquer um aqui." Lucas concordou. "Ele fez a gente voltar a andar. O que qualquer pessoa aqui já fez de tão importante." Um silêncio constrangido caiu na mesa. A mulher das joias ficou vermelha e se virou, fingindo interesse na comida. Renato olhou para os filhos com um misto de orgulho e surpresa. Depois do jantar no caminho de casa, Renato falou com Miguel, pela primeira vez de forma realmente pessoal. "Você está se sentindo bem aqui com a gente?" Miguel olhou pela janela do carro. "Tô sim. Vocês são muito bons para mim. Algumas pessoas vão ser ruins com você, por causa de onde você veio, por causa da sua cor, por causa de um monte de coisa idiota. Eu sei. Não ligo muito para o que as pessoas pensam. Como consegue isso? Como consegue não ligar?" Miguel deu de ombros, porque sei quem eu sou e sei que tem alguém que liga para mim de verdade. Isso basta. Renato ficou quieto, pensando naquelas palavras, ele que tinha tudo, que sempre ligou demais para a opinião dos outros, para status, para poder, estava sendo ensinado por um menino de 7 anos sobre o que realmente importava. O processo de adoção começou oficial. Helena, como prometido, entrou com uma ação judicial para bloquear. Contratou o doutor Esteves, um advogado conhecido por métodos duvidosos, mas que ganhava. Vamos alegar que o Renato não estava em plenas condições mentais quando decidiu adotar, explicou Esteves para Helena no escritório dele. Temos testemunhas que estavam na festa e viram que ele estava bêbado. Vamos argumentar que foi uma decisão impulsiva e irracional, possivelmente influenciada por algum trauma do acidente dos filhos e o fato do menino ter curado as crianças. Esteves riu. "Isso não existe. Vamos contratar médicos que vão dizer que as crianças nunca estiveram realmente incapacitadas, que foi tudo uma farsa montada pelo Renato para... Bem, ainda estamos bolando a teoria, mas a gente acha algo." Helena sorriu. "Perfeito. Quanto vai custar?" "Caro pra caramba. Mas imagino que você tem grana." "Tenho, e quando eu assumir o controle da empresa, vou ter muito mais." O caso foi para os tribunais. Virou manchete em uns jornais com títulos sensacionalistas. Empresário adota menino de rua que supostamente curou seus filhos. Família rica em disputa legal bizarra. Fé ou loucura? Caso Almeida divide opiniões. Renato contratou os próprios advogados. Um time liderado pela doutora Mendes, uma mulher brilhante e afiada. Ela estudou o caso com cuidado. "Temos testemunhas do milagre", disse ela. "Médicos respeitados que viram o que rolou e não conseguem explicar. Isso joga a favor. Mas muita gente acha que foi farsa", contrapôs Renato. "Verdade. Vamos precisar do Lucas e da Laura. Eles vão ter que testemunhar." Renato hesitou. Não queria expor os filhos àquele circo, mas a doutora Mendes foi enfática. "É o único jeito. O testemunho deles vai mostrar para o juiz que a adoção é do interesse das próprias crianças, que o Miguel é amado e querido pela família, que tem um vínculo real. Tá bem, vamos fazer.
Seu Zé também seria uma testemunha crucial. Ele podia testemunhar sobre o caráter do Miguel, sobre os encontros na rua, sobre a mudança que viu na família Almeida. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. Enquanto isso, a vida seguia, mas sempre com a sombra da incerteza pairando sobre todo mundo. Miguel continuava sendo ele mesmo. Ia para a escola agora, uma particular cara no Jardim Botânico, onde era um dos poucos alunos negros. Enfrentava bullying de uns colegas que o chamavam de menino de rua e faziam piada cruel, mas Lucas e Laura sempre o defendiam. E aos poucos, outros alunos começaram a admirar a força e a gentileza do Miguel. Renato começava a mudar devagar, mas visivelmente. Passava a prestar mais atenção nas pessoas ao redor, nos funcionários que trabalhavam para ele, nas desigualdades que sempre existiram, mas que ele nunca tinha visto de verdade. Miguel era como um espelho, refletindo de volta para o Renato tudo o que ele tinha sido e tudo o que podia se tornar. Uma noite, Renato encontrou Miguel sozinho na biblioteca da mansão, olhando um livro com ilustrações. "Você sabe ler?" perguntou Renato. "Aprendi um pouco na rua. Algumas pessoas ensinaram." Renato sentou do lado dele. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Por que você curou meus filhos? O que você ganhou com isso?" Miguel fechou o livro e olhou para Renato. "Eu não ganhei nada. Não fiz para ganhar. Fiz porque eles precisavam e eu podia ajudar. Mas você deve ter querido algo. Uma casa, comida, grana. Não pensei nisso na hora. Só queria que eles ficassem bem." Renato balançou a cabeça incrédulo. "Você é estranho, Miguel. Muito estranho." Miguel sorriu. "Eu sei. Todo mundo diz isso. Sabe que tem gente tentando te tirar daqui, tentando provar que eu sou louco por te adotar." "Eu sei." E não tá preocupado. Miguel ficou quieto um segundo, pensando, "Tô um pouco. Seria triste voltar para a rua depois de conhecer vocês, mas se for assim que tem que ser, vou aceitar. Como pode ser tão conformado com tudo? Porque aprendi que a gente não controla tudo na vida. Algumas coisas acontecem e a gente só pode aceitar e seguir em frente." Renato sentiu um nó na garganta. Aquele menino tinha mais sabedoria que ele tinha juntado a vida inteira. "Não vou deixar te tirarem daqui", prometeu Renato. "Você faz parte dessa família agora e eu protejo a minha família." Miguel sorriu, e pela primeira vez, Renato sorriu de volta, de verdade. Os meses passaram. O dia do julgamento chegou. O tribunal estava lotado. Helena estava lá com o advogado dela confiante. Renato estava com a equipe legal, tenso. Márcia segurava a mão do Miguel, que estava calmo, como sempre. Lucas e Laura estavam nervosos, mas determinados. O juiz era Dr. Augusto Ferreira, um homem de 60 anos, conhecido pela severidade, mas também pela justiça. Ele ouviu os argumentos dos dois lados com atenção. Dr. Esteves, o advogado da Helena, começou o argumento. "Meritíssimo. Estamos aqui porque um homem, num momento de fraqueza e irracionalidade, tomou uma decisão que não afeta só a vida dele, mas a de uma criança vulnerável. Renato Almeida estava bêbado na noite que decidiu adotar o menor Miguel. Testemunhas confirmam isso. Ele fez uma promessa absurda, baseada num suposto milagre que ninguém pode confirmar de verdade. Os médicos presentes confirmaram e interrompeu a Mendes. Médicos que foram pagos para assinar termos de confidencialidade e que tinham interesse em manter boa relação com um cliente rico, rebateu Esteves. Além disso, queremos apresentar a tese de que o Sr. Almeida está sofrendo de estresse pós-traumático não tratado desde o acidente dos filhos há 3 anos. Isso afetou o julgamento dele. Ele não está apto para tomar decisões tão importantes. Essa é uma acusação séria, disse o juiz. Tem provas? Temos depoimentos de funcionários e de familiares que notaram mudanças no comportamento do Sr. Almeida. Temos registros médicos mostrando que a esposa dele estava sob medicação pesada, indicando um ambiente doméstico instável. Doutora Mendes se levantou. Meritíssimo.
Tudo isso é especulação. O Sr. Almeida passou por avaliações psicológicas recentes e foi considerado completamente capaz. A esposa dele melhorou significativamente e não está mais medicada. A família está mais unida que nunca. E quanto ao suposto estado de embriaguez, embora o Sr. Almeida admita ter bebido naquela noite, ele mantém que estava lúcido o suficiente para tomar decisões. Mais importante, ele manteve essa decisão nos dias e meses seguintes completamente sóbrio, mostrando que não foi só um impulso momentâneo. O juiz fez anotações. Quero ouvir testemunhas. Comecemos com o Dr. Carvalho, o ortopedista. Dr. Carvalho subiu ao banco das testemunhas. Era um homem respeitado, com décadas de experiência. Doutor, o senhor acompanhou o caso dos gêmeos Almeida desde o acidente? Perguntou a doutora Mendes. Sim, fui eu que dei o diagnóstico inicial e acompanhei o tratamento por 3 anos. E qual era o prognóstico? Irreversível. Os nervos das pernas foram severamente danificados. As crianças dependeriam de muletas pelo resto da vida. Não havia tratamento conhecido que pudesse reverter o dano. E o que rolou na noite da festa? Dr. Carvalho hesitou, claramente desconfortável. Eu presenciei algo que não consigo explicar medicamente. As crianças que estavam incapacitadas, de repente, começaram a andar. Examinei elas na hora e constatei que os nervos estavam funcionando normal. Não tem explicação científica para isso. O senhor considera possível que o diagnóstico inicial estava errado? Perguntou o Dr. Esteves, na vez dele de questionar. Não. Tínhamos exames, ressonâncias, múltiplas confirmações. O diagnóstico estava correto. Então, o senhor está dizendo que foi um milagre? Estou dizendo que não tenho explicação. Chame do que quiser. Charlatanismo é o que eu chamo, murmurou Esteves. Mas o juiz repreendeu. Depois foi a vez do seu Zé. O motorista estava nervoso, mas falou com convicção. Miguel é um menino especial. Eu vi a mudança que ele trouxe para a família. O senhor Renato era um homem frio, distante. Agora ele conversa com as pessoas, liga para elas. A dona Márcia estava afundada em depressão. Agora está viva de novo. Lucas e Laura eram crianças tristes. Agora são felizes. Tudo isso por causa do Miguel. Mas o menino não devia voltar para o ambiente natural dele? Talvez com uma família mais adequada à origem dele, sugeriu. Seu Zé ficou vermelho de raiva. Adequada. O menino vivia na rua, dormia em praças, passava fome. E o senhor acha que isso é mais adequado que uma família que ama ele? Acalme-se, testemunha, disse o juiz. Então, chegou o momento mais esperado. Lucas e Laura foram chamados. Subiram juntos ao banco das testemunhas, segurando as mãos um do outro. Doutora Mendes foi gentil. Como vocês se sentem em relação ao Miguel? Ele é nosso irmão, disse Laura na hora. A gente ama ele. Ele fez a gente voltar a andar, acrescentou Lucas. Mas não é só isso. Ele faz a gente feliz. Faz toda a família feliz. Vocês ficariam tristes se o Miguel tivesse que ir embora? Os dois começaram a chorar. Muito tristes, disse Laura entre soluços. Por favor, não deixem levarem ele embora. Por favor. Lucas não conseguia falar, só balançava a cabeça, lágrimas escorrendo pela cara. A cena comoveu todo mundo no tribunal. Até o juiz pareceu tocado. Helena olhava para o lado, se recusando a encarar os sobrinhos. Sabia que aquilo não estava indo bem para ela. Dr. Esteves tentou uma última cartada. Crianças, vocês não acham que o Miguel ficaria mais feliz com pessoas como ele? Como ele? Repetiu Laura confusa, da mesma origem, do mesmo background. Lucas entendeu o que o advogado estava insinuando e ficou puto. O senhor quer dizer pessoas pobres e negras, é isso? Eu não disse isso, mas foi o que quis dizer e tá errado. Miguel é feliz com a gente e a gente é feliz com ele. A cor da pele dele não importa. Onde ele nasceu não importa. O que importa é que ele é nosso irmão. O juiz bateu o martelo. Chega. Testemunhas dispensadas.
Teve mais argumentos, mais testemunhas, mais vai e vem jurídico. Finalmente, depois de horas de audiência, o juiz pediu um intervalo para deliberar. A espera foi angustiante. Renato andava de um lado para o outro no corredor. Márcia rezava baixinho. Miguel ficava sentado, tranquilo, como se já soubesse o resultado. Lucas e Laura não se afastavam dele. Depois de 2 horas, chamaram de volta. O juiz estava no lugar dele, com uma expressão séria. Ouvia atentamente todos os argumentos e testemunhos. Começou ele. Esse é um caso incomum, para dizer o mínimo. Envolve alegações extraordinárias, questões de saúde mental e, principalmente, o bem-estar de uma criança. Ele fez uma pausa, olhando direto para o Renato. Senhor Almeida, a decisão que o senhor tomou de adotar o Miguel foi impulsiva. Talvez foi baseada em circunstâncias incomuns, certamente. Mas depois de avaliar todas as evidências, tenho que considerar o que é melhor para o menor Miguel. E fica claro para mim que essa criança encontrou uma família que ama ela, que pode prover para as necessidades dela e que já estabeleceu laços afetivos profundos. Helena fechou os olhos, sabendo o que vinha pela frente. Quanto às alegações de incapacidade mental do senhor Almeida, não encontro evidências suficientes para sustentá-las. O senhor passou por avaliações que atestam a sanidade dele. A família está claramente mais unida e saudável que antes, e as próprias crianças expressaram de forma comovente o desejo de manter o Miguel como parte da família. O juiz bateu o martelo. Portanto, a adoção é aprovada e oficializada. Miguel é agora legalmente filho de Renato e Márcia Almeida. Caso encerrado. O tribunal explodiu em reações. Lucas e Laura pularam e abraçaram o Miguel com força. Márcia chorou de alegria. Seu Zé gritou: Aleluia! Renato ficou parado um momento, deixando a decisão afundar antes de se aproximar e abraçar os 3 filhos de uma vez. Helena saiu do tribunal puta da vida, seguida pelo advogado dela. Isso não acabou, rosnou ela. Eu ainda vou destruir meu irmão. Mas naquele momento, ninguém estava ligando para ela. Na saída do tribunal, jornalistas cercaram a família, atirando perguntas. Renato levantou a mão pedindo silêncio. Só quero dizer que hoje a justiça foi feita. Miguel é meu filho e sempre vai ser. Não vou responder mais perguntas sobre isso. Eles entraram no carro e foram para casa. No caminho, Miguel olhou pela janela, vendo a cidade passar, pensando em como a vida dele tinha mudado, de um menino dormindo em praças a um filho de uma família rica. Mas, no fundo, ele não se sentia muito diferente. Ainda era o mesmo Miguel, ainda conversava com Deus do mesmo jeito, ainda tinha a mesma paz dentro de si. As semanas seguintes trouxeram mais mudanças. Helena, furiosa com a derrota no tribunal, intensificou os esforços para sabotar o Renato na empresa. Fernando Moraes e outros aliados dela começaram a vazar informações confidenciais para concorrentes, a aprovar negócios ruins, a criar um clima de caos. Renato finalmente decidiu agir com força, reuniu os acionistas leais e apresentou provas das sabotagens. Tinha contratado investigadores particulares que rastrearam as ações do Fernando e descobriram as ligações dele com a Helena. Fernando Moraes está demitido efetivamente imediatamente, anunciou Renato numa reunião executiva. E minha irmã Helena está removida de qualquer posição na empresa. Não vai ter mais acesso a informações ou recursos. Helena tentou contestar, mas as evidências eram irrefutáveis. Ela foi escoltada para fora do prédio, gritando ameaças, prometendo vingança. Fernando também foi removido. A reputação dele destruída. Com os traidores eliminados, Renato começou a reconstruir, promoveu gente leal, implementou novas políticas, mudou a cultura da empresa e, pela primeira vez, começou a usar a grana dele para algo mais que lucro. Quero criar uma fundação, anunciou ele para Márcia um dia, para ajudar crianças de rua
abrigos, educação, assistência médica, tudo o que o Miguel não tinha quando vivia nas ruas. Márcia sorriu, abraçando o marido. É uma ideia maravilhosa. Eu quero ajudar também. Podemos fazer isso juntos. E assim começou. A Fundação Almeida foi criada com recursos significativos. Construíram abrigos, financiaram programas educacionais, forneceram treinamento profissional para adolescentes. Miguel, mesmo sendo criança, foi envolvido no projeto, visitando os abrigos, conversando com outras crianças, sendo um exemplo vivo de que era possível sair da situação mais difícil. Lucas e Laura também se envolveram, passaram a ver o mundo de forma diferente, mais conscientes das desigualdades, mais empáticos com o sofrimento alheio, faziam um trabalho voluntário, arrecadavam doações, usavam a posição privilegiada deles para ajudar outros. Renato mudou como empresário. Também começou a tratar os funcionários melhor, ofereceu melhores salários e condições, criou programas de bolsas de estudo para filhos de funcionários. A empresa dele começou a ser reconhecida não só pelo lucro, mas pela responsabilidade social. Seu Zé foi promovido de motorista para assistente pessoal do Renato. A lealdade e a sabedoria dele eram valorizadas agora mais que nunca. Você tinha razão o tempo todo, disse Renato para ele um dia, sobre fé, sobre Deus, sobre o que realmente importa. Seu Zé sorriu. Não sou eu que tinha razão, patrão. É a verdade que sempre esteve lá, esperando o Senhor enxergar. 2 anos se passaram desde o dia do milagre. Miguel tinha 9 anos agora. Estava bem na escola, tinha amigos, era amado e cuidado. Lucas e Laura tinham 12, saudáveis e felizes, sem nenhum traço das limitações que tinham enfrentado. A mansão dos Almeida era diferente agora. Tinha risadas, tinha vida, tinha amor genuíno circulando por cada cômodo. Jantares em família eram comuns. Conversas sinceras aconteciam. Abraços eram dados livremente. Helena tentou se reconciliar com o irmão algumas vezes, mas Renato manteve distância, não com raiva, mas com a compreensão de que algumas pessoas não mudam e que estava tudo bem proteger a família dele e delas. Numa noite, a família estava reunida na sala. Lucas jogava videogame com Miguel, Laura lia um livro do lado da Márcia. Renato trabalhava no laptop. Era uma cena simples, cotidiana, mas cheia de significado. Márcia olhou ao redor e sentiu gratidão transbordando. Vocês sabem que somos abençoados, né? Todo mundo concordou. Miguel, disse Renato fechando o laptop. Posso te fazer uma pergunta? Claro, pai. Era a primeira vez que Miguel o chamava de pai. E Renato sentiu emoção apertar o peito. Você ainda conversa com Deus do jeito que conversava antes? Miguel assentiu. Converso todo dia. E o que você diz para ele? Agradeço por vocês, por esta casa, por comida, por ter irmãos, por tudo. E peço que proteja outras crianças que ainda estão nas ruas, que elas também encontrem famílias, que elas também sejam amadas. Laura largou o livro e foi abraçar Miguel. Você é a melhor coisa que aconteceu para esta família. Lucas pausou o jogo e se juntou ao abraço. É verdade, você mudou tudo. Márcia e Renato também se levantaram e envolveram os 3 filhos num abraço coletivo. Ficaram assim por um longo momento, em silêncio, só sentindo a conexão entre eles. Quando se separaram, Renato tinha lágrimas nos olhos. Eu era um homem perdido. Tinha tudo e não tinha nada. Estava vazio por dentro, vivendo uma vida sem significado. E aí você apareceu, um menino de 7 anos que vivia na rua e me mostrou o que realmente importa. Eu não fiz nada de especial, disse Miguel modestamente. Fez sim. Você nos deu de volta a capacidade de amar, de sentir, de viver. Nos mostrou que milagres existem, que tem mais no mundo que a gente pode ver ou explicar. Nos ensinou sobre fé verdadeira. Miguel sorriu. Então, estamos iguais porque vocês me deram uma família, um lar, amor. Me deram tudo o que eu precisava. Não,
corrigiu Renato. Você já tinha tudo dentro de você. A paz, a fé, a bondade. A gente só deu o ambiente para isso florescer ainda mais. Naquela noite, cada um foi para o quarto com o coração cheio. Miguel deitou na cama confortável, no quarto que tinha decorado com pôsteres e brinquedos, e olhou para o teto. Conversou com Deus, como sempre fazia antes de dormir. Obrigado por tudo, por esta família, por estes pais, por estes irmãos. Eu sei que tinha um propósito quando estava na rua, mesmo sem entender qual era. E agora sei que era chegar até aqui, ajudar essas pessoas e ser ajudado por elas. Continue cuidando das outras crianças que ainda estão lá fora e se precisar de mim para alguma coisa, eu tô aqui. Fechou os olhos e dormiu profundamente com um sorriso na cara. No quarto ao lado, Lucas e Laura conversavam antes de dormir. Você acha que o que aconteceu com a gente foi mesmo um milagre? Perguntou Lucas. Acho. Não tem outra explicação. Os médicos disseram que era impossível e aconteceu. E você acha que o Miguel é especial, enviado? Laura pensou. Acho que ele é especial, mas não sei se foi enviado ou se é uma pessoa muito boa, que tem uma conexão forte com Deus. No final, não importa. O que importa é que ele está aqui. E nossas vidas são melhores por causa disso. Verdade, eu amo ele. Eu também. No quarto principal, Renato e Márcia se preparavam para dormir. Você é feliz? Perguntou Renato para a esposa. Muito. Mais que fui em anos. E você também sabe, eu sempre achei que felicidade vinha de conquistas, de grana, de poder, mas estava errado. Vem disso aqui, dessa família, desse amor. Márcia beijou o marido. Você mudou muito, Renato. Se tornou um homem melhor. Foi o Miguel. Ele foi o catalisador para tudo. Um menino de 7 anos me ensinou mais sobre a vida que todas as minhas experiências anteriores. E agora, vamos ajudar outras crianças como ele. Com a fundação, podemos fazer diferença real. Sim, é o mínimo que podemos fazer. Eles dormiram abraçados, algo que não faziam há anos. Os anos continuaram passando. A Fundação Almeida cresceu, ajudou centenas de crianças, mudou vidas. Miguel cresceu, virou um adolescente equilibrado e maduro, nunca esquecendo as raízes, sempre humilde. Lucas e Laura se tornaram jovens conscientes e compassivos, dedicados a causas sociais. Renato transformou completamente a empresa, tornando-a referência em responsabilidade social e ética empresarial. Márcia liderou vários projetos humanitários, encontrando propósito e realização. Seu Zé continuou ao lado da família, testemunhando todas as transformações, agradecendo a Deus todos os dias pela jornada que tinha presenciado. Helena nunca se reconciliou completamente com o irmão, mas eventualmente encontrou o próprio caminho longe da família, construindo uma vida independente, talvez um pouco mais sábia, mas ainda carregando as ambições dela. E Miguel, o menino que tinha vivido nas ruas, com nada além de fé, agora tinha tudo o que precisava. Mas o mais importante, ele tinha dado muito mais que recebido. Tinha mudado uma família inteira. Tinha inspirado mudanças que afetaram centenas de outras pessoas. Tinha sido o instrumento de algo maior que ele mesmo. Nunca se vangloriou disso. Nunca se achou especial ou superior. Continuava sendo o mesmo Miguel, humilde, o agradecido, cheio de fé. E essa era exatamente a razão pela qual tinha sido escolhido para aquele papel. Num dia comum, 10 anos depois do milagre, a família estava reunida de novo. Miguel tinha 17 anos agora, prestes a entrar na universidade. Lucas e Laura tinham 20, saudáveis e bem-sucedidos. Renato e Márcia estavam mais velhos, cabelos mais grisalhos, mas olhos mais vivos que nunca. Lembram do dia que nos conhecemos? Perguntou Miguel. De repente, todo mundo lembrava. Eu estava pedindo comida num sinal. Seu Zé me deu um pão de queijo e eu olhei para você, pai, e soube que nossos caminhos iam se cruzar de forma importante. Não sabia como, mas sabia.
Como você sabia? Perguntou Renato. Miguel deu de ombros. Só sabia. Era uma certeza que vinha de dentro, do mesmo lugar de onde vinha a minha fé quando estava na rua. E você tem medo do futuro? Perguntou Márcia. Da universidade, da vida adulta, de tudo que vem pela frente? Não, porque sei que vou estar bem. Não sei como sei, mas sei da mesma forma que sempre soube que não estava sozinho, mesmo quando dormia em praças. Essa fé sua é impressionante, disse Laura. Não é só minha, vocês também têm. Aprenderam a ter, e isso é ainda mais bonito. Renato olhou para o filho adotivo com orgulho imenso. Aquele menino tinha entrado na vida dele de forma inesperada. Tinha virado tudo de cabeça para baixo. Tinha desafiado tudo o que ele achava que sabia. E no processo tinha salvado não só o Lucas e a Laura das limitações físicas, mas tinha salvado toda a família das limitações emocionais e espirituais. Miguel, obrigado, disse Renato simplesmente. Por quê? Por tudo. Por ter entrado nas nossas vidas. Por ter nos mudado. Por ter nos ensinado a viver de verdade. Miguel sorriu aquele sorriso tranquilo que nunca tinha mudado. Não precisa agradecer. Vocês fizeram o mesmo por mim. Me deram um lar, uma família, amor. Fizeram de um menino de rua um filho. Não há agradecimento maior que isso. Somos uma família de verdade agora, disse Lucas. Não por sangue, mas por escolha, e isso é ainda mais forte. Todo mundo concordou. Naquela noite, quando todos foram dormir, Miguel fez a conversa diária com Deus, como sempre fazia. Obrigado por tudo que me deu, pela família, pelo lar, pelas oportunidades. Obrigado por ter usado uma criança de rua para fazer algo tão grande. Eu não sei por que fui escolhido, mas sou grato e prometo nunca esquecer de onde vim, nunca perder a humildade, nunca parar de ajudar outros que ainda estão onde eu estava. Cuida de todos nós. Amém. E assim, a história de Miguel Almeida. Não mais Miguel, o menino de rua, mas Miguel Almeida, filho, irmão, catalisador de mudanças. Continuou não com fanfarras ou holofotes, mas com a simplicidade de uma vida bem vivida, cheia de amor, propósito e fé inabalável. O milagre que ele tinha realizado naquele dia na mansão não foi só físico, foi emocional, foi espiritual, foi transformador. Ele não só fez duas crianças voltarem a andar, ele fez uma família inteira voltar a viver. E essa era a verdadeira mágica, o verdadeiro milagre, não o inexplicável, mas o profundamente humano, a capacidade de mudança, de redenção, de amor, superando todas as barreiras de classe, cor e origem. Miguel nunca teve dúvidas sobre o lugar dele no mundo. Quando tinha 7 anos dormindo em praças, sabia que tinha um propósito, e agora, aos 17, sabendo que tinha cumprido esse propósito e continuaria cumprindo outros, tinha a mesma certeza. A família Almeida era um testemunho vivo de que transformações são possíveis, de que pessoas podem mudar, de que o amor pode quebrar até as barreiras mais sólidas. E tudo começou com um menino humilde, uma promessa bêbada e um toque que desafiou a lógica, mas confirmou a fé. Renato olhou pela janela do quarto naquela noite, vendo as estrelas no céu e pela primeira vez na vida adulta, sussurrou uma oração. Não sabia as palavras certas, não conhecia os rituais apropriados, mas falou do coração. Se você está aí, obrigado pelo Miguel. Obrigado por ter me dado uma segunda chance. Obrigado por ter mostrado que tem mais na vida que eu pensava. Vou tentar ser um homem melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor, e vou tentar ajudar outros como você me ajudou. Não teve resposta audível, não teve sinal visível, mas Renato sentiu uma paz descer sobre ele, uma certeza silenciosa de que tinha sido ouvido. E com essa paz, ele dormiu. A família Almeida estava completa, não perfeita. Famílias nunca são, mas completa, unida, transformada, vivendo com propósito. E tudo porque um menino de 7 anos, com fé inabalável,
entrou nas vidas deles e mostrou que milagres, quando acontecem, não mudam só o exterior, mudam o interior, o que realmente importa, o que dura para sempre.